Professor, quais são as leis específicas que o senhor aborda no seu livro? Na realidade, eu trato do Estatuto do Desarmamento, da Lei de Contravenções Penais, também falo sobre a própria Lei de Tóxicos e levanto algumas situações que inclusive o Supremo Tribunal Federal já enfrentou, como, por exemplo, a vedação do arbitramento de fiança no Estatuto de Desarmamento já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, um aspecto interessante é quanto à questão da própria Lei de Tóxicos, no seu artigo 44, que consta expressamente a vedação da liberdade provisória. Então, é uma vedação cega. Aqui ninguém está dizendo que tem que se aplicar abundantemente a liberdade provisória. Obviamente que a liberdade provisória ela deve ser concedida, observados os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que são os motivos que ensejam a prisão temporária ou a prisão preventiva, mas na realidade a ideia é que o juiz possa sim ter a possibilidade de analisar o caso em concreto e verificar se aquele caso é passível ou não da concessão da liberdade provisória, e não uma simples letra morta da lei que venha dizer que a liberdade provisória é vedada. Então eu posso te dar um exemplo clássico: o sujeito que é acusado pelo crime de tráfico de drogas, sem nenhum fundamento específico, o delegado de polícia simplesmente tipifica aquela conduta. Então quer dizer que daqui para frente o sujeito não teria mais o direito de discutir isso em liberdade. Então eu vejo como um tanto quanto temerário esse tipo de dispositivo, mas com certeza é uma questão de tempo. Eu tenho confiança no Supremo Tribunal Federal, que, seguindo a mesma linha de raciocínio já utilizada no Estatuto do Desarmamento, com certeza virá a considerar inconstitucional também esse dispositivo da Lei de Tóxicos. Professor, e qual a abordagem que o senhor confere para as normas programáticas? Na realidade, as normas programáticas, porque todos têm uma abordagem no Brasil de uma maneira um tanto quanto interessante, né? Você quer resolver a criminalidade, você corre para busca de aumento de pena, ou você quer diminuir a menoridade penal. Então, na realidade, se nós partirmos para esse tipo de situação e formos considerar a classe freguesa, entre aspas, do direito penal, que seria a classe mais pobre da sociedade, logicamente que nós vamos nos deparar aí com muitas injustiças, e a ideia é justamente buscar uma jurisdição constitucional, uma aplicabilidade dos preceitos e fazer com que a criminalidade se resolva através da efetivação de direitos sociais. Então não basta nós diminuirmos menoridade penal, porque daqui a pouco nós vamos estar prendendo todas as mulheres grávidas das favelas. Então é interessante que tenha, sim, uma abordagem da busca da efetivação dos direitos sociais, trazendo igualdade de oportunidades, que isso sim faria com que a criminalidade realmente abaixasse. Não adianta nós aumentarmos pena ou queremos execração em praça pública, esse não é o caminho, né? Nós já atravessamos esse período, o caminho, né, professor? É justamente buscar a solução para os problemas sociais, que isso sim vai acabar diminuindo a criminalidade. Isso tudo, obviamente, passa por um trabalho da jurisdição constitucional, que o grande desafio hoje no Brasil é justamente a efetivação dos direitos sociais. Até existe o professor Lenny Streck, que fala da inefetividade dos direitos sociais e a necessidade da construção de uma teoria, de uma constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia. Então nós temos que ter um modelo adequado à nossa realidade. Não adianta nós buscarmos questões neoliberais, do não intervencionismo, porque nós precisamos sim do intervencionismo estatal, quanto mais num país miserável que necessita que se faça justiça social pelo Estado. Não vamos esperar que os banqueiros aí venham fazer justiça social. Nós precisamos sim que o Estado faça esse trabalho, e o desafio é justamente a efetivação dos direitos que já estão postos na Constituição, bastam ser efetivados. E estas normas programáticas acabam esbarrando, tem um conceito muito particular de normas programáticas, que seria, o que seriam normas programáticas? Programas, intenções do governo. Isso seria quando da publicação da Constituição. Já se passaram 20 anos e está na hora de nós deixarmos de lado, porque o conceito de normas programáticas, segundo o que eu escrevo, seriam subterfúgios ou desculpas doutrinárias para justificar a inércia e a ineficácia do Estado no cumprimento das suas obrigações para com a sua população.
Então, a ideia é justamente buscar a efetivação da Constituição Federal através de uma jurisdição constitucional, deixando de lado esse conceito de norma programática e fazendo valer os preceitos que estão na Constituição da República Federativa do Brasil. Professor, e como o senhor avalia, uma última pergunta, como o senhor avalia a jurisprudência do STF feita a partir de ações penais que chegam àquela corte? Na realidade, existem duas formas da análise do Supremo Tribunal Federal, seja pelo controle difuso, seja pelo controle concentrado. Logicamente que o Supremo Tribunal Federal ele tem prestado um grande serviço à população. Esta questão da presunção de inocência, até numa decisão recente, que enquanto não transitar em julgado a sentença, prevalece o princípio da presunção de inocência, ainda que bastante criticado por alguns juristas ou até mesmo magistrados, mas na realidade o Supremo tem sim respondido aos anseios da Constituição Federal, e nós precisamos de um guardião dos preceitos da Constituição Federal e não de um guardião dos interesses do Poder Executivo. Ok, professor, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço especialmente ao professor Luiz Flávio Gomes e estou sempre à disposição aí para o que for preciso. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Essa edição do Autor e Sobra fica por aqui. Até o próximo programa.